Já aconteceu de você estar precisando resolver alguma situação e deixar para depois? Ou de fazer alguma técnica por um dia ou dois e não fazer mais? Você sabe na teoria como fazer, o que fazer, mas chega na hora de praticar, nada. Será que isso é preguiça ou autossabotagem? Vamos conversar sobre isso e ao final tem uma técnica simples para você poder vencer a resistência e fazer o que precisa ser feito. Olá, meu nome é Regiane e este é o canal Viralize o Bem. Quando você tem preguiça de fazer alguma coisa, ou deixa para depois, vai empurrando, sabia que tem uma série de fatores por trás desse comportamento? E esse comportamento em si já gera autocobrança, autojulgamento, autopunição, gera sofrimento. Primeiro que nós, de modo geral, quando somos obrigados a fazer alguma coisa, quando temos que, quando devemos, só essas palavras já acionam um mecanismo de resistência no nosso cérebro. E o nosso cérebro está cada vez mais aprendendo a evitar a dor e buscar prazer. E ele, de modo geral, também busca sempre o caminho mais fácil para economizar energia. Então, se fazer alguma atividade é algo novo para nós, ou se é algo custoso, digamos, nós vamos fazer tudo para fugir daquilo. Vamos assistir uma série, vamos comer alguma coisa, vamos deixar para amanhã, por aí vai. Então, temos que, aos poucos, reeducar a nossa mente para fazer algo não tão prazeroso assim primeiro e depois ter a recompensa disso. E também treiná-lo para sempre fazer algo diferente, pequeno, um pouco por vez, para que quando você precisar fazer algo novo maior, isso não gere tanta resistência. Esse é um lado dessas questões que fazem com que a gente procrastine o que a gente precisa fazer. Mas neste vídeo eu quero focar em outras questões que existem por trás desse comportamento, que são as crenças, os medos, os ganhos secundários, situações que existem na nossa mente, que nos impedem de fazer o que precisa ser feito, sabotando então as nossas chances de crescimento. Então, por exemplo, você quer fazer uma técnica para ser próspero. Faz ali um dia ou dois, mas dentro da sua mente existe um medo do que pode acontecer se você alcançar esse resultado. O que vai acontecer com a sua situação atual, que você já conhece, já lida? E se der certo essa técnica? E se você prosperar? O que vai mudar na sua vida, na sua rotina? Você vai se reconhecer? O que vai mudar no seu círculo de convivência? Olha o medo do desconhecido aí. E, usando o mesmo exemplo, enquanto você não é próspero, pode ser que você esteja também ganhando algo com isso. Então, pode ser que você ganhe algo de alguém, a atenção de alguém, você ganhe estar no mesmo grupo que você está acostumado a estar, por exemplo, sendo parte da família, que também não é próspera, então você repete aquele padrão para fazer parte. Você ganha a segurança de se manter ali no que você já conhece e não ousa fazer diferente. E se você tem crenças, se te disseram, se você presenciou situações que te ensinaram que você não é capaz, que o que você faz não funciona, que você é um fracasso, que os outros são melhores do que você, se você faz uma prática um dia ou outro e isso não dá em nada, você pode então reafirmar essa crença que está lá na sua mente. Ou se você começa algo e não vai para frente com isso, pode ser que você tenha tido outras tentativas desde a infância que não deram o resultado esperado ou que não receberam a aprovação que você esperava. Então hoje, quando você tenta, quando você faz um pouco e não dá certo, você reforça essa crença. Olha lá, não deu certo, tá vendo? Eu sabia. E também tem o caso de você estar fazendo algo só para dizer que está fazendo a sua parte. E se não der certo, você continua sendo a vítima. Nada dá certo para você, fulano consegue e você não, e continua tendo assunto para reclamar. Existem outros exemplos. Eu falo algumas coisas aqui para ver se você se identifica, para que você possa se curar, porque tudo isso é inconsciente. Ninguém faz nada disso de caso pensado. Essas ações, ou até a falta de ação, são resultados do que está rodando aqui na nossa mente. E esses resultados da vida são inclusive um meio de entender o que está acontecendo lá no inconsciente. Quando a gente vê algo aqui fora que não vai bem, é porque tem algo de errado na programação lá dentro. Se você já assiste o canal, já segue o canal, você já deve ter visto outros vídeos onde eu falo sobre isso e até mais profundamente.
Se você não conhece o canal, eu te convido a se inscrever e a assistir aos vídeos que eu deixo nos links. E vamos agora para a parte prática, para te ajudar a resolver tudo isso. Isso vai valer não só para vencer a resistência sobre algum trabalho, alguma coisa que você precisa fazer, algo que você precisa terminar, como também para fazer práticas como essas, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. A gente vê muito conteúdo sobre isso aqui no YouTube, inclusive no meu canal, mas quando chega a hora de praticar, nada. Ao invés de fazer diariamente, fazemos um pouco, deixamos para lá, não vemos resultado, achamos que não funciona e continuamos com os mesmos erros, com as mesmas situações, reclamando das mesmas coisas. E eu me incluo nisso, porque também acontece comigo. O problema não é a resistência a aparecer, a dificuldade a aparecer. A chave é nós estarmos atentos a esse funcionamento da nossa mente, a esses bloqueios, esses empecilhos para nos manter na zona de conforto, ainda que ela seja desconfortável. E uma vez observando esse movimento, nós fazermos algo para mudar isso. E se você precisa de ajuda nesse caminho de autoaprimoramento, você pode fazer atendimentos comigo. Eu atendo com a EFT, que é uma ferramenta que ajuda a limpar memórias, limpar crenças, mudar comportamentos negativos, se libertar de vícios e muito mais. Atendo também com o tarô, que nos ajuda a obter aconselhamentos, entender quais são os melhores caminhos a seguir, quais as melhores atitudes. E também trabalho com o envio de Reiki e Karuna Ki, que são sistemas de energias elevadíssimos que ajudam a nos equilibrar por inteiro. E assim nós podemos ir rompendo esses padrões de resistência e transformando a nossa vida. Para obter informações a respeito, envie um e-mail para viralizeobem@gmail.com. Então vamos para a prática. Eu preciso que você anote algumas coisas, seja num bloco de notas do celular ou no papel e caneta. Pause o vídeo se você precisar ir buscar, porque agora você vai pensar na situação que você precisa fazer, o que você precisa vencer, o que você está deixando para depois. Pensou? Então anote isso em poucas palavras. E quando você pensa e escreve sobre isso, que sensações surgem? Tem alguma emoção? Tem alguma sensação no corpo? Anote isso também. Então, por exemplo, eu sinto um medo, eu sinto um frio na barriga. Anote medo, frio na barriga. Veja se surgem frases também. Isso não dá certo, isso é muito difícil, eu não consigo, amanhã eu resolvo. Anote isso também. Então agora dê uma nota de 0 a 10 para o quão fortes são essas sensações, esses pensamentos negativos. Agora deixe o papel de lado e você vai fazer o que eu estou fazendo aqui, falando o que eu estou falando, conectado a essas emoções que vieram quando você pensou nesse seu objetivo, nessa situação que você não está conseguindo vencer. Dê batidinhas nessa parte da mão e diga: mesmo que eu esteja resistindo a fazer isso, eu procuro me aceitar profundo e completamente. Mesmo que eu esteja deixando para depois, eu procuro me aceitar profundo e completamente. Agora vamos para o topo da cabeça. Essa resistência eu vou deixando para depois. Eu não quero resolver isso agora. Essa dificuldade em vencer isso. Só de pensar eu já sinto essas emoções negativas. Eu me cobro por isso também. Eu me cobro por não ter feito isso ainda. Essa dificuldade de terminar essa atividade. Essa dificuldade de concluir o que eu começo. Eu vou deixando para depois. Eu tenho que resolver essa situação, mas eu sinto uma resistência. Eu vejo dando certo para os outros. Para mim parece mais difícil. Eu não estou conseguindo colocar isso em prática.
Eu sinto. Fale a sensação negativa que você sente. Eu sinto essa resistência, essa dificuldade em fazer o que eu preciso fazer. Esse medo do resultado, esse medo de não dar conta. Isso me impede até de começar. Esse medo que não dê certo e eu me sinto um fracasso só de tentar. Essa resistência em fazer isso. Essa resistência em colocar essa atividade em prática. Essa dificuldade em fazer isso. Isso me impede de dar os primeiros passos. Isso me impede de finalizar o que eu comecei. Essa dificuldade, essa resistência, isso vem de crenças que estão no meu inconsciente. Eu estou liberando tudo isso agora. A cada dia, eu libero os bloqueios da minha mente. A cada dia, eu libero os bloqueios da minha mente e me abro para novas possibilidades. Eu vou vencendo as dificuldades. A cada dia, eu coloco em prática ações que me deixam mais perto de realizar o que eu quero. Respire fundo. Agora volte a olhar o papel do que você tinha escrito. Leia novamente a frase do que você quer realizar. Veja o que surge. Veja se ainda está na mesma nota que você colocou de 0 a 10, as sensações, as objeções, aquelas frases, as emoções, tudo que você anotou. Veja se está na mesma intensidade ainda, se mudou, se vieram outras frases, outras sensações. Se você desejar, enquanto estiver fazendo a prática comigo, pode colocar também as frases do que está fazendo sentido para você, colocando o que você está sentindo, ou pode apenas repetir o que eu estou falando, conectado às emoções que vêm dos bloqueios, da resistência. Coloque em prática, ao menos uma vez por dia. E com pouco tempo, você vai perceber que você está rompendo as barreiras, você já está conseguindo fazer mais do que você fazia antes, fazendo coisas novas. Você vai ver resultados, desde que você coloque em prática. A segunda sugestão é que você faça também o Ho'oponopono, além dessa prática de EFT que a gente acabou de fazer, você vai fazer o Ho'oponopono em outros momentos. É uma técnica que você pode fazer, inclusive, fazendo outras atividades que não exijam tanta atenção. Ao invés da mente ficar solta, pensando coisas negativas ou reclamando, ou se cobrando, você pode falar essas frases que a gente vai falar agora e incluir isso no seu dia a dia, tanto a EFT, parando ali alguns minutos para fazer, como também o Ho'oponopono em outros momentos do seu dia. E com certeza você vai ter grandes resultados. Então você vai pegar essas mesmas anotações, essas mesmas objeções e o seu objetivo também e vai adaptar para a frase do Ho'oponopono. Você vai dizer o seguinte: divindade, por favor, limpe em mim as memórias que... E aí você vai adaptar colocando o que fizer mais sentido para você fazer o que precisa ser feito. Então, por exemplo, as memórias que me deixam com medo de ser próspero, que me impedem de finalizar esse curso, que me fazem desistir desse objetivo antes mesmo de tentar, e etc. E você vai continuar dizendo, mesmo que eu não saiba como isso é possível, e transmute tudo em pura luz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu me perdoo. Essa quinta frase é opcional e ela foi trazida através de Joy Vitale,
Eu falo sobre ela num vídeo mais antigo que eu vou deixar o link para você assistir depois. Isso é porque se você se cobrar, se punir, porque você não está fazendo o que precisa, você vai gerar mais uma camada de resistência, mais uma camada de dificuldade para concluir os seus objetivos. Então, o melhor a fazer é encarar essa resistência como parte do processo e fazer essas técnicas para purificar isso, se perdoando por ter agido assim, se perdoando quando você não conseguir fazer diferente, mas sempre de olho nesse funcionamento da mente para ter as rédeas na sua mão, voltando ao poder e buscando passo a passo alcançar o seu objetivo. Se esse vídeo te ajudou, clique em curtir e compartilhe com as pessoas que você gosta para viralizar o bem. Muito obrigada e até o próximo!